Pessoal, esse então é o nosso tema. Sexualidade infantil é um texto do Freud, foi escrito em 1906. Vocês vão perceber que tem muito de teoria que a gente vai falar e vai ter que só dizer, olha, esse ponto Freud mudou, né? Mas não se esqueçam, em 1906, Freud ainda está com Jung, ele está conhecendo Jung. Então, ele ainda está com aquela visão das várias pulsões, então a construção de valores dos conceitos psicanalíticos ainda tem influência, ainda não se fala de pulsão de vida e pulsão de morte. Apesar dos textos de Freud serem todos revisados, cada vez que ele relia, ele reescrevia, então existem muitas anotações que atualizam o texto dele. Ok? Bom, nesse ponto desse que a gente pretende ver hoje, eu não sei se vai dar tempo de ver esses 3 tópicos, mas nós vimos o primeiro na semana passada. Hoje a gente vai falar sobre primeiras manifestações da sexualidade infantil. E é interessante que aqui Freud põe com muita clareza o que é sexualidade. Olha o terceiro item, o alvo sexual da sexualidade infantil. Então, ele faz uma diferenciação de sexualidade infantil para a sexualidade em si, né? E o 4º ponto, as manifestações sexuais masturbatórias. Aqui vai ficar também bem claro para ele o que ele entende por masturbação infantil. Tá? Então, nesse 2º ponto, as manifestações da sexualidade infantil, ele começa a falar assim, por motivos que se deduzirão posteriormente, tomaremos como modelo as manifestações sexuais infantis, o chuchar, sugar com deleite. A palavra chuchar, ele vai dizer que foi trazida pelo pediatra húngaro Lindner, em 1879, e ele fala do ato infantil de sugar com deleite. A partir desse ato, Freud vai teorizar, vai trazer toda uma teoria do que se constrói como uma coisa que a gente vai depois descobrir como fixação, e sobre uma zona erógena secundária. Então, assim, a zona erógena primária é o físico, é o ato de mamar. Então, a criança está mamando, toda a zona erógena está ali, né, envolvida. Olha como ele coloca, o chuchar, que já aparece no lactente e pode continuar até a maturidade ou persistir por toda a vida. Então, ele refere-se àquelas pessoas que chupam o dedo, ficam sempre chupando o dedo, comendo alguma coisa, mastigando, pegando a ponta de uma caneta, roendo unha, tendo que tomar algo o tempo todo, né? Esse ato de trazer para a boca, ele diz isso, pode ser só na infância, pode ser a vida toda. O que é o ato? Ele faz uma análise desse ato mecânico, desse ato fisiológico. Consiste na repetição rítmica de um contato de sucção com a boca, os lábios, do qual está excluído qualquer propósito de nutrição. Aqui está evidenciado, não é o ato de eu vou almoçar, então isso tem a ver com algo da minha oralidade, só que não é o ato de chuchar. O ato de chuchar é quando eu faço esse caminho, eu posso estar comendo, eu posso estar colocando coisas na boca, mas não tenho pretensões de nutrição. Então, uma parte dos próprios lábios, a língua, ou qualquer outro ponto da pele que esteja ao alcance, até mesmo o dedão do pé, aqui no caso a criança, né? Adulto vai ser um pouquinho difícil, alguns conseguem, né? São tomados, eu acho que eu não consigo, não tentei, não vou tentar, né? Não tenho essa necessidade, mas assim, eu acho que com a ligeira barriguinha do Covid, não dá para a gente fazer esse tipo de estripulia. São tomados como um objeto sobre o qual se exerce essa sucção. Então, aqui ele começa a comentar que a criança, nos seus primeiros meses de vida, ela tem a zona erógena dela, do corpo, fisiológica, e ela começa a gerar, lembra, ele ainda está naquele pensamento das várias pulsões, da pulsão de sobrevivência, da pulsão de sexualidade. Então, existem muitas pulsões na cabeça desse Freud, de 1906. Só em 1914 que isso vai ser mudado. Mas isso não desautoriza, não desmonta a teoria dele, porque o que ele está trazendo aqui é a percepção de que começa a gerar uma outra sensação, um outro prazer, e nesse texto, daqui a pouquinho, ele vai falar sobre o que é para a psicanálise o prazer, aquilo que eu sempre digo para vocês, prazer para a psicanálise não é bem-estar, prazer para a psicanálise tem a ver com, né, a gente vai ver daqui a pouquinho, tem a ver com distensionamento e assim por diante.
Então, o próprio Lindgren reconheceu a natureza sexual dessa ação e destacou de maneira irrestrita. Na meninice, o chuchar é frequentemente equiparado aos outros maus costumes sexuais da criança. Então, assim, se por um lado eu tenho a zona erógena sendo utilizada, fisiológica, e eu tenho o ato de chuchar como não envolvendo a finalidade, observa bem isso, não envolvendo a finalidade estruturada fisiologicamente. Então, eu tenho a construção de um prazer sexual que não tem a ver com o propósito natural, mas algo que está sendo criado, montado no mundo psíquico. Lembra, não perco a perspectiva de que a pulsão ela é construída a partir do atrito do físico e do psíquico. Por atrito, não entendo o choque, mas a construção é junto, em conjunto, em apoio de o corpo da criança, que agora se excita fisiologicamente por conta dos seus contatos, dos seus afetos neurológicos. Esse corpo da criança estimulado, ele começa a criar uma sensação. E agora essa sensação a criança começa a tentar repeti-la, criando um outro corpo que não é o fisiológico. Opa, mas como é que é isso? Criar um outro corpo que não é o fisiológico? É psíquico. Então, se a criança sente no lábio, agora, ao colocar a própria pele, ela constrói na pele, que não é mais o lábio, um local de sensação, porque o lábio já está sendo exercitado. Mas ela começa a colocar o dedo, a mão, partes do corpo, e começa a senti-los. Ela começa a criar. Então, o que você vai se perceber é que as zonas erógenas são primitivas, inicialmente, e são construídas. De numerosos pediatras e neurologistas tem se erguido um protesto muito enérgico contra essa concepção, parcialmente baseado, sem dúvida, na confusão entre sexual e genital. Voltamos àquela grande fala. Quando Freud fala de sexualidade, ele não fala do ato genital que acontece entre adultos. Aquilo é uma sexualidade, carrega uma força. E aqui a gente vai começar a perceber como Freud constrói essa diferenciação do físico para aquilo que é psíquico. Então, esse protesto levanta uma questão difícil e irrecusável. Por qual característica genérica podemos conhecer as manifestações sexuais da criança? Quer dizer, a gente olha para a criança, o que eu identifico que psiquicamente ele está fazendo sexo, ou está se masturbando? E aí até o conceito de masturbação ele vai trabalhar aqui. Parece-me que a concatenação de fenômenos que pudessem discernir através da investigação psicanalítica nos autoriza a ver percebam, chuchar uma manifestação sexual e a estudar justamente nele os traços essenciais da atividade sexual infantil. Ponho isso com muita clareza na mente de vocês. A criança, para Freud, tem sexualidade, mas a sexualidade infantil é o que vai nos montar na forma como nós perceberemos o mundo. O próprio ato sexual em si é um ato ligado em decorrência à construção do que é a sexualidade. E aí nós vemos a primeira proposta que ele faz a partir do ato do chuchar. Ele pega todo esse ato, que é visto por um pediatra, e agora ele pega esse ato e diz, o que eu descubro nesse ato do chuchar? Da criança colocar o dedinho na boca, colocar objetos na boca. Primeiro, eu descubro a existência de autoerotismo. Quando a gente falou sobre narcisismo, que é o texto posterior, nós vimos Freud falando sobre um período em que a pessoa nem ela ainda existe, que eu chamei de período anobjetal. Aqui, Freud não está tratando dessa temática. O que ele fala de autoerotismo é exatamente o ato, a pulsão, a hora que ele coloca a pulsão não está dirigida para outra pessoa, satisfaz-se no próprio corpo e é autoerótica. Não está construído ainda relação interpessoal. A criança ainda é incapaz de amar, de construir vínculo. E mesmo nesse processo, incapaz de amar,
incapaz de construir vínculo, onde o outro ainda não existe, a criança começa a criar, construir psiquicamente um campo de desejo, de expressão. Olha, temos a obrigação de fazer um exame aprofundado desse exemplo, como traço mais destacado da prática sexual, salientemos a pulsão não dirigida para outra pessoa. Então, para dizê-lo, como a feliz denominação introduzida por Havelock, então ele vai chamar isso de uma pulsão dirigida como o próprio corpo, como um processo de autoerotismo. A primeira e mais vital das atividades da criança, mamar no seio materno, ou em seus substitutos, mamadeira, há de tê-la familiarizado com esse prazer. Então, o primeiro passo do ato fisiológico é a criança aprende que é prazeroso mamar. Ela aprende que, ao mamar, sente prazer. Esse aprendizado, lembre-se, são os primeiros aprendizados. A criança é uma esponja, ela está aprendendo tudo. Aí, agora, diríamos que os lábios da criança comportaram-se como uma zona erógena. E a estimulação pelo fluxo cálido do leite foi, sem dúvida, a origem da sensação prazerosa. Então, ela começa a vincular o ato dela ao sentir prazer. Então, agora ela começa a buscar repetir esse ato. Aquilo que, no futuro, Freud vai perceber como pulsão de morte, nesse texto não, tá? Mas que ele vai perceber é o que vai montar esse conceito de fixação. Então, a princípio, a satisfação da zona erógena deve ter se associado com a necessidade de alimento. Então, o primeiro passo para a construção de um jeito de ser, de uma fixação, de um processo libidinal, o primeiro passo é a origem fisiológica, a satisfação real da zona erógena fisiológica. O primeiro ponto. Então, a atividade sexual, agora vem, a atividade sexual, ela apoia-se primeiramente numa das funções que servem à preservação da vida, e só depois torna-se independente dela. Então, assim, o prazer da criança está apoiado num ato de sustentação da vida, que é o que Freud, nesse momento, está teorizando como pulsão de sobrevivência. E ele faz a distinção de pulsão de sobrevivência e pulsão sexual. Ele só faz aqui. Já falei 3 vezes, falar de novo, para vocês nunca perderem essa perspectiva. Depois ele vai mudar isso e transformar tudo isso em pulsão de vida e a fixação em pulsão de morte. Então, começa a surgir aqui o que ele vai chamar de uma segunda zona erógena. E o que é essa segunda zona erógena? Não é a fase seguinte, anal? Não. Junto com a fase oral, que se origina a partir dos lábios, surge agora uma zona erógena criada na mente, psíquica, com a sensação, é artificial, que vai dar base a muitas outras coisas, a transtornos e a prazeres sexuais. A questão do beijo, a questão do sexo oral, a questão do falar, a questão do beber sem ter sede, a questão do comer sem ter fome, a questão, todas elas ligadas à oralidade. Então, para eu compreender como funciona a mente de um alcoólico, como funciona a mente de alguém que fala palavrão, compreender tudo isso, eu começo a entender que aquilo que Freud está teorizando como segunda zona erógena. Então, a necessidade de repetir a satisfação sexual dissocia-se, então, da necessidade de absorção de alimento. Então, atualizando Freud, isso é pulsão de morte. Então, a criança não se serve de um objeto externo para sugar, mas prefere uma parte da sua própria pele. E aí vemos a matriz daquilo que no futuro a gente vai perceber das pessoas que se mutilam. Eu tenho uma pacientezinha que o relato dela, ela tira os cílios. Ela vai tirando. Então, ela está preocupada, me procurou para começar o atendimento, porque ela está vivendo um momento estressante e ela está arrancando os cílios. Aí eu perguntei em outros momentos o que ela já fez. Ela já arrancou pele, cutícula, unha, começa a se mutilar. Aí, só que, culturalmente, socialmente, a gente vê isso como um ato de corte, de cutting, de se machucar, de ferimento. Mas, psiquicamente, isso é o mesmo ato de chuchar, de trazer algo de mim para mim mesmo, de me tocar. E como a pulsão de morte está em vigor, não de destruição, mas de repetição, eu não me incomodo com a dor que é trazida, porque ela é secundária, porque o prazer que eu busco é de sentir vida,
não é sentir aquela vida na pele, mas sentir vida que um dia eu montei como uma zona erógena psíquica. A criança não se serve do objeto externo para sugar, mas prefere uma parte da sua própria pele, porque isso lhe é mais cômodo, porque se torna mais independente do mundo externo. Então, quando a criança, quando está arrancando a sobrancelha, tirando os cílios, é como se ela estivesse dizendo, adulta agora, tá? O adulto estivesse dizendo assim, eu dou conta sozinho, eu não preciso de ninguém, não preciso de você. Ou talvez ele dizendo, eu não tenho ninguém, eu não posso contar com ninguém, então eu tenho que me virar sozinho. O ato masturbatório percebido na construção da teoria freudiana é um ato de ou eu não preciso do outro, ou eu não tenho o outro disponível. Uma das duas coisas está acontecendo. Antecipando uma tela que daqui a pouco a gente vai falar, o ato da criança fazer xixi na cama carrega a mesma energia. Voltamos para cá. Depois a gente vai falar sobre isso. Porque isso lhe é mais cômodo, porque torna independente do mundo externo, que ela ainda não consegue dominar, e porque, desse modo, ela se proporciona como que uma segunda zona erógena, se bem que de nível inferior. Olha, a inferioridade dessa segunda região a levará mais tarde, a buscar em outra pessoa a parte correspondente dos lábios. Isso é muito interessante, gente. Eu vou ler e vocês vão perceber o que é muito interessante disso aqui. Pena eu não poder beijar a mim mesmo, disse-ia ao subjazer a isso. Eu já falei com vocês sobre a discussão do Chicovac com o Jô Soares, onde o Jô Soares fala do ato sexual como o ato de entrega. E o Chicovac fala assim, é o ato mais solitário possível. E Lacan fala sobre isso quando diz assim, amo-te em ti mais do que tu. Amar é dar o que não se quer, dar o que não se tem àquele que não quer. Quer dizer, o ato de vínculo com o outro é buscar a mim mesmo no outro. Não podemos falar isso no Dia dos Namorados. Mas, quando alguém beija o outro, nessa teoria freudiana, busca no outro o próprio lábio. Tem uma teoria sobre o beijo, e sobre é interessante essa perspectiva sobre o beijo e sobre os sabores do beijo. E que, dependendo do período do mês, da época, do dia, do alimento, o beijo tem um sabor. Por que o beijo tem um sabor? Porque a busca do que beija é daquilo que lhe falta. Bom, isso é psicanálise? Não. O curioso é isso. Isso não é psicanálise. Isso quem diz é a medicina. Ao beijar o outro, eu procuro na saliva do outro aquilo que me falta, o hormônio. O homem procura na mulher o hormônio feminino e a mulher procura no homem o hormônio masculino, o hormônio que lhe falta. E é por isso que algumas vezes o beijo é saboroso e algumas vezes não é. Essa é uma discussão sobre a teoria do beijo ligada à fisiologia, ligada à medicina, essa discussão da química. E é por isso que algumas pessoas falam assim, não rolou química, a minha química. Eles estão certos nessa fala. Mesmo que não percebam isso, muitas vezes é a própria química que é buscada. Então, e isso traz até as relações homoafetivas, é a busca do outro no outro. Então, um casal homoafetivo buscará o masculino, buscará o feminino no outro, de alguma forma. E como nós temos os dois hormônios, então existe a intercorrência de períodos em que nós temos mais de um tipo, mais do outro. Bom, isso é um parêntese, um apêndice, mas o que Freud está teorizando é que é interessante isso. Ao buscar o lábio do outro, eu não busco o lábio do outro, eu busco o meu lábio no lábio do outro. E é por isso que nós buscamos esse processo identificatório. E é por isso que as paixões são tão fortes, porque as paixões carregam o narcisismo. Buscamos a nós mesmos no outro. E por isso nos decepcionamos quando a paixão acaba. Porque quando a paixão acaba, eu não me encontro mais naquele contexto, mas eu encontro outro. E se eu ainda não criei vínculo com o outro, eu preciso reativar a paixão. E para eu reativar a paixão, significa que o vínculo não está pronto. Se o vínculo está pronto, eu não preciso mais da paixão para que o vínculo seja estabelecido. Então, nesse sentido, pessoas que precisam estar sempre apaixonadas são pessoas que não amadureceram e não conseguiram construir esse vínculo. Então, Freud vai chamar aquilo que a gente vai chamar depois de fixação, ele vai deixar claro que é um reforço. Olha, nem todas as crianças praticam esse ato de chuchar. Ele faz uma teoria que depois Spitzer e o Bowlby vão trabalhar na teoria do apego, onde ele vai falar
sobre até o livro da teoria do apego, acho que eu trouxe para casa, não está mais no consultório. Eu só lembro de pegá-lo na hora da aula, e na hora da aula eu já não localizo mais. Mas na teoria do apego está em algum lugar. Assim. Mas eu trouxe para casa, não deixei no consultório. Depois eu mando a foto para vocês. Na teoria do apego, eles vão trabalhar esse tema, quando Freud diz assim que nem todo mundo, nem toda criança pratica esse ato de chuchar. Mas olha, aí como é que ele coloca a problematização disso? É de se supor que cheguem a fazê-lo. Quem é que trabalha esse ato de chuchar e se vincula muito a isso? Vocês vão perceber que são os neuróticos, claro. Tá? Aquelas em quem a significação erógena, olha a construção do símbolo freudiano, da representabilidade, da capacidade que o objeto tem de ter sentido, daquilo que Lacan vai falar do significado e significante. Né? A significação erógena da zona labial for constitucionalmente reforçada. Então, ele vai dizer assim, isso terá sentido quando isso for reforçado. Quando, ao fazer isso, eu me perceber recompensado. Ou ocorrer a necessidade. Se a criança chupa o dedo, porque está sozinha, e ela continua sozinha, ou com a sensação de estar sozinha, ela continuará chupando o dedo. Mas a criança chupa o dedo sozinha. E no momento em que a mãe se aproxima, o seio vem, ou a presença do outro vem, o meu dedo deixa de ser tão necessário e prazeroso, porque a construção com o outro está em plena. Então, quando isso é sentido como uma falta muito extrema, há um reforçamento do meu comportamento autoerótico. Compreenderam? Esse é o que vai montar reforço, fixação, processos neuróticos. Então, persistindo essa significação, tais crianças, uma vez adultas, cresceram. Toda criança vai crescer se não morrer. Que coisa horrível. Eu não falei no sentido ruim da palavra, mas no sentido bom. Ainda bem que nos tornamos adultos. Isso significa que não morremos. É que eu lembrei da história do homem que... eu não me lembro quem falou isso, eu já citei uma vez em outra aula. Ele ficou feliz com eu não sei se o Christian Dunker, ele ficou feliz, ou foi o Karnal. Ele ficou feliz com o envelhecimento porque ele só tinha duas opções, envelhecer ou morrer. Não tinha a terceira opção. Então, ele prefere envelhecer do que morrer. Então, quem envelhece não pode ficar triste, porque conseguiu envelhecer. Os que não envelheceram, morreram. Então, acho que é o Karnal, tá? Muito, muito típico do Karnal, da ironia dele. Né? Então, persistindo nessa significação, tais crianças, uma vez adultas, serão ávidas apreciadoras do beijo, tenderão a beijos. Opa, aí Freud começa a trabalhar o limite. Beijos perversos, beijos roubados, agressivos. Todas as vezes que usamos a questão da palavra perversão, invalidamos a existência do outro. Por isso, perversão, a estrutura perversa, aí é estrutura, não é ato, vamos precisar sempre distinguir isso, ato perverso de estrutura perversa. A perversão, ela implica numa não existência de vínculo. Por isso, o psicopata não enxerga o outro. Ele é incapaz de ver o outro, de se colocar no lugar do outro, de entender a dor do outro. Pedir que uma pessoa que tem uma estrutura de psicopatia, de perversão, né? Estrutura de psicopatia, me desculpa, uma estrutura perversa, né? Com comportamentos de psicopata, se coloque no lugar do outro, é pedir que a pedra dê água, ela não tem água nela. Ela pode dar caminho para a água, mas ela não tem água. Quer dizer, é pedir o que não se tem. Né? Então, é pedir para o pé de limão produzir um abacaxi. Né? Então, tenderão a beijos perversos, ou, se forem homens, terão um poderoso motivo para beber e fumar. Tá? Não vamos esquecer, quando Freud fala se forem homens, Freud está no comecinho do século XX. Não vamos fazer um julgamento dos comportamentos machistas, né? A gente vai ver daqui a pouco algumas outras frases que espelha um pouquinho, e beira um pouquinho daquilo que a gente vai chamar de machismo. Freud está em 1906, né? Um mundo totalmente diferente do nosso mundo, uma visão totalmente diferente. E ninguém pode ser acima do seu próprio século.
nós carregamos os nossos séculos nas nossas costas, né? Então, beber e fumar. O que a gente tem que destacar disso? O que Freud está falando é que esses comportamentos de adição ligados àquilo que é alimentar. Então, nós temos tanto as adições, né? Dependência química, alcoolismo, quanto as anorexias e bulimias. A base a toda anorexia tem a ver com fixação oral. Não. Toda unanimidade é burra. Todas as vezes que eu só tenho algo de um lado, alguma coisa está faltando. Tá? Nós precisamos do contraponto. Então, não é todas. Eu tenho que entender que isso é um garantidor, um reforçador. Né? Então, a origem dos transtornos alimentares começa a ser vista nesse texto de Freud como um processo de fixação na fase oral, numa rejeição da mãe. Olha só, caso sobrevenha o recalcamento, porém, sentirão nojo da comida e produzirão vômitos histéricos, anorexia. Caso o recalcamento, porém, caso sobrevenha o recalcamento, caso a dor do abandono seja tão intensa que a criança precise recalcá-la, não é a criança, mas agora o adulto, recalcando, lembrando que essa criança, nesse primeiro momento, nem tem lugar para recalcar, o inconsciente não está construído. Por força da dupla finalidade da zona labial, já construímos, temos duas zonas erógenas, a fisiológica, a real, né, ligada ao sistema neurológico, a percepção, né, aos sensores, percepção de prazer e desprazer, e aquilo que eu construí com base nisso, né, que a teoria do apego vai explorar bastante, né, que a Freud, nesse Freud jovem, está falando como pulsão de sobrevivência e pulsão de pulsão sexual, mas é esse Freud mais novo está falando isso. Por força da dupla finalidade da zona labial, o recalcamento se estende à pulsão de nutrição. Então, muitas de minhas pacientes com distúrbios alimentares, globos histéricos, constrição na garganta, aí nós vamos naquela base de eu estou tendo refluxo, ou eu não estou conseguindo deglutir, né? Vômitos, foram, na infância, firmes adeptas do chuchar. Então, o que Freud percebeu? Os pacientes que traziam transtornos alimentares ou que tinham problema no esôfago, nessa parte do deglutir, do deixar vir a boca, quando criança foram firmes adeptas do ato de chuchar. E agora estão recalcando alguma angústia. E quem precisou chuchar muito, sentiu muita ausência, precisou se autoerotizar muito, construiu. Vamos brincar com a questão da academia em si. Precisou trabalhar muito esse músculo entre aspas aqui, da oralidade. Eu me lembro uma vez que eu fui a uma academia em Brasília e eu fiquei o tempo todo assim, um pouquinho assustado com um cliente da academia, porque ele tinha a perna fina, o tronco era fino, e ele tinha o tórax um pouquinho avantajado, mas ele tinha esse músculo aqui, né, trapézio, acho que isso aqui, né? Falar nisso, o módulo da pós-graduação agora é fisiologia, né? Então, esse músculo aqui, muito grande, mas é muito grande, mas era um grande assim que destacava, vinha daqui até aqui, muito grande. Então, dá a entender, e um braço, e o detalhe, um braço um pouquinho deltoide aqui, um pouquinho maior do que o outro. Então, ele era bem forte, mas com pernas finas, esse músculo muito grande, e parece que ele fez halterofilismo sem orientação e esforçou mais um lado. E aí eu percebi que ele estava tentando trabalhar o outro lado, então ele pegava mais peso tal, de um outro lado e tentava trabalhar mais as pernas. Então, assim, exercitou demais um lado. O processo de fixação, ele acaba sendo isso. Quer dizer, uma vez que eu reforço uma zona erógena secundária, então ela terá mais tônus, força, cor do que todas as outras. Haverá um destaque. Gente, isso é o conceito de fixação. No chuchar, ou sugar com deleite, é sinônimo, já podemos observar as três características essenciais de uma manifestação sexual infantil. Então, Freud constrói o que é uma manifestação
sexual infantil? Primeiro, nasce apoiada nas funções somáticas vitais. Então, quando eu falo de uma manifestação sexual infantil, eu estou falando de construções somáticas do corpo que provocam algum nível de excitação. E Freud percebe 3 zonas do corpo que fazem esse caminho: a oralidade, a parte anal e a parte genital. Apenas essas 3 zonas de todo o corpo. E a pele? Lembra? A pele está ligada à oralidade. Então, eu sinto a pele através dos meus lábios, construo como uma zona secundária. Essa é a percepção do Freud. Então, eu não tenho a zona da pele, mas tenho a zona da pele ligada à área oral. Então, primeiro ponto é isso. As funções... A sexualidade infantil nasce a partir do corpo, criando uma zona secundária. Segundo, ainda não conhece nenhum objeto sexual sendo autoerótica. Então, toda a sexualidade infantil nasce primeiro como experimento da própria criança, principalmente o oral, porque é quando o outro nem foi construído. Porque no anal, no genital, vai ser autoerótico, mas na ausência, na abstinência, no afastamento do outro. Na oral, inicia na inexistência real ou psíquica do outro. E terceiro ponto, seu alvo sexual acha-se sob o domínio de uma zona erógena. E a gente vai ver depois, mais para frente, que isso é uma pulsão parcial. Então, nós temos essas 3 características da construção da sexualidade infantil. Escora-se numa parte do corpo que é excitável, né? Ela ignora a existência do outro sendo autoerótica e ela tem a primazia de uma zona erógena específica. O adulto maduro deverá trazer todas as zonas erógenas na sua sexualidade. Quando falamos da sexualidade do adulto, ele traz todas as zonas erógenas. Quando falamos da sexualidade infantil, ele é focada numa zona apenas. Ok? Isso ficou bem claro para vocês? Esses 3 pontos precisam ficar bem claro para a gente. Tá? Primeiro ponto, apoia-se no próprio corpo. Temos 3 zonas corporais. Segundo ponto é a sexualidade infantil, ela é autoerótica. E terceiro ponto, a sexualidade infantil, ela foca em uma zona erógena apenas, e não em todas ao mesmo tempo. Então, quando vemos essa característica no adulto, percebemos a repetição de um processo de sexualidade infantil. Então, antecipamos que essas características são válidas também para, a maioria das outras atividades das pulsões sexuais infantis. Então, é isso que ele percebe na zona, na oralidade, é percebido em cada uma das outras. Ok? Fechamos, então, esse tópico 2 do Freud, onde falamos sobre... deixa eu botar na telinha para vocês verem aqui. Aqui. Então, falamos sobre as manifestações da sexualidade infantil. Nós vamos agora... Essa sexualidade infantil. Fechamos o que é sexualidade infantil. Essa sexualidade infantil ela tem uma direção, ela tem um alvo, tem um caminho, uma finalidade, um objetivo. Então, Freud vai analisar isso agora. Posso transitar para esse terceiro tópico? Querem falar alguma coisa sobre as manifestações? Então, vamos lá. Características das zonas erógenas. Do exemplo do Schuchardt, podemos ainda deduzir várias coisas para a caracterização do que é uma zona erógena. Trata-se, então, o que é uma zona erógena? Trata-se de uma parte da pele ou da mucosa em que certos tipos de estimulação provocam uma sensação prazerosa de determinada qualidade. Isso é o conceito que Freud vai trazer de zona erógena. Não há dúvida de que os estímulos produtores de prazer estão ligados às condições especiais que desconhecemos. Não vamos esquecer, Freud está em 1906, ele não tem todo o caminho, depois foi percebido a partir da neurologia, da medicina, nos seus avanços de pesquisa. Aqui, então, não havia muito ainda que se falar sobre isso. Então, entre elas, o caráter rítmico, ele começa a dizer, essas zonas erógenas, elas, ao serem tocadas,
percebidas, sentidas, todas as três. Nós temos 3 zonas erógenas fisiológicas, então nós temos o lábio, né, o ânus e os genitais. São essas 3 zonas erógenas que fluem. Mas o lâmbio não são 5 fases. Fases não são zonas erógenas. Então, o Freud coloca, existem 3 locais em que a criança sente prazer por ser tocada. E cada uma será construída em determinado ponto da sua história. Tá? Estamos passo a passo, Freud está nos preparando nesse texto para falar da construção de uma identidade. Então, isso tudo traz aquilo que sempre nós comentamos, que a psicanálise é estruturalista. Nós nos estruturamos. Nessa estruturação não há muito retorno, porque nós construímos quem somos, o jeito que nós somos. Foi construído, foi sedimentado. E o processo da análise me desvenda o porquê sou assim e me liberta para não carregar a patologia vinculada a cada jeito de ser. Então, todo jeito de ser não é adoecido. Todo jeito de ser é um jeito de ser, produtivo para a sociedade, produtivo para mim mesmo, mas eles carregam os seus adoecimentos. Entre eles, de caráter rítmico, deve desempenhar algum papel, impondo-se aqui a analogia com as cócegas. Então, diz assim, se a pele é uma zona erógena, e quando eu coço, lembrar aquela frase, coçar, trair e coçar é só começar, né? Acho que é essa a frase que ele utiliza, né? Então, assim, a coceira, né? Aí faz uma analogia, senso comum, de que os meus hábitos, o trair como hábito, um defeito de caráter, e o coçar como ato fisiológico, eles, ao serem tocados, eu toco o outro e eu não consigo mais parar. Eu me lembro uma vez, né, de um chefe meu, eu era adolescente ainda, e eu me lembro que o chefe meu chegou no trabalho e disse assim que contou para o grupo assim, que ele estava assustado, porque ele sentou-se num determinado local e começou a friccionar a sola do pé. Porque começou a haver uma coceira, ele foi friccionando, e ele estava prazeroso, foi friccionando na sola. De repente, ele percebeu que a sola se soltou. Eu falei, meu Deus, que coisa. Ele estava com a sola do pé inteiro solta, de tanto que ele foi friccionando. Então, assim, como é que alguém faz algo que depois vai provocar uma dor tão intensa e não percebe? Porque está naquele momento provocando excitação, a agradabilidade. Por isso que algumas pessoas se coçam, e de repente está sangrando. A gente vê isso nos animais, né? O cachorro, quando está estressado, ele, nesse processo de autoerotismo, ele começa a se lamber, e de repente ele está machucado, e aí ele começa a lamber, porque ainda tem gosto do próprio sangue, e isso vira uma ferida, e isso é bem complicado. Orlando. A Sinara pediu para aceitar ela. Ah, sim. Obrigada, Priscila. Era isso que eu ia falar também para Orlando. Desculpa interromper. Não, imagina, meu amor. A gente estava no mesmo sentido. Obrigada. Eu que agradeço. Já coloquei ela de volta aqui. Então, menos seguro parece, e se o caráter da sensação prazerosa provocada pelo estímulo pode ser designado de particular, quer dizer, é do própria pessoa. Particularidade esta em que estaria contido justamente o fator sexual. Então, assim, é menos seguro, mas ele fala assim, existe algo de particular nisso, ou isso é natural daquela estrutura. Então, em matéria de prazer e desprazer, a psicologia, aqui ele vai dizer, olha, ainda tateia tanto no escuro que as hipóteses mais prudentes são as mais recomendáveis, né? Mais adiante, talvez deparemos com razões que parecem sustentar a ideia de uma qualidade particular da sensação prazerosa. Então, o que ele pontua aqui é isso. A gente não sabe se isso é muito, nesse momento da psicologia, né? Da psicanálise, essa construção da teoria. Não se sabe se isso é muito da própria pessoa ou se isso é genérico, são de todos os neuróticos fazer esse caminho. Então, isso a gente está explorando ainda, isso ainda vai avançar. Então, a propriedade, o que ele afirma? A propriedade erógena pode ligar-se de maneira mais marcante a certas partes do corpo. Existem zonas erógenas, aí voltamos àquilo que ele mencionou agora há pouco. Existem zonas erógenas predestinadas, como mostra o exemplo do Xuxá. Mas esse exemplo ensina também que,
qualquer outro ponto da pele ou da mucosa pode tornar o seu encargo as funções de uma zona erógena, devendo, portanto, ter certa aptidão para isso. Então, o que ele está explorando aqui é o seguinte: joia, temos essas 3 zonas erógenas do corpo, né? O lábio, o ânus e o genital. Temos essas 3 zonas erógenas. São predestinadas a serem excitadas se tocadas. Só que nós temos as secundárias. E essas secundárias, elas não têm limite. Por quê? Porque elas, basta que eu faça algum vínculo. Então, ele vai colocar que não existe um sine qua non, uma correspondência, uma causa-efeito lógico entre uma zona erógena secundária com a primária. Mas no momento em que a zona erógena primária, na sua fase, estiver sendo necessária, e ela criar a fantasística, a representativa, a sígnica, essa outra não terá necessariamente um vínculo. Quer dizer, não é o fato de que se a zona erógena minha labial ela só dá conta de tocar na minha pele, então só a pele carregará isso, porque talvez eu possa tocar no objeto, eu possa cheirar, lembra? Depois a gente vai perceber que por zona erógena labial, as mucosas, tudo isso vai envolver até o cheiro, até o toque. Então, por essa questão, e aí nós vamos reconstruir os conceitos freudianos da percepção das zonas erógenas, vamos perceber que aquilo que é chamado de oralidade é aquilo que é sentido, enquanto que o que é analidade é aquilo que é controlado, né? Então, o oral é o sentido, o anal é o controlado, e o genital aí vai ter o simbólico, mas fora o que é secundário, mas nós teremos, na verdade, aquilo que seria o prazer genital em si, que é também envolvido com o sentido, e assim por diante, né? Vai ser o caminho que a gente vai reconstruir. Mas o que Freud está colocando deve, portanto, ter certa aptidão para isso. As zonas erógenas secundárias têm que ter algum fator que as tornam propícias para isso. E aí, no processo clínico, vai se investigar isso. Assim, a qualidade do estímulo, mais do que a natureza das partes do corpo, é que tem a ver com a produção da sensação prazerosa, a qualidade do estímulo. Então, diz assim, onde é que está a construção da minha zona erógena secundária? Na qualidade do estímulo. No que eu fiz? Quer dizer, se eu tenho uma fixação oral, e se a minha oralidade vai de 0 a 18 meses, o que fez com que eu precisasse utilizar algum objeto que me trouxesse sensações na parte oral, cheiro, toque, lábio, pele, o que fez com que eu precisasse tanto dessa zona erógena secundária? Então, a criança chuchadora perscruta seu corpo para sugar alguma parte dele, que depois, por hábito, torna-se a preferida. Entenderam o que ele está construindo? Então, eu criança chuchadora, eu criança que está construindo a segunda zona erógena, eu criança que me fixei, então, por motivo da minha história, a essa fase, agora começo a tornar uma parte do meu corpo como preferida de ser tocada, chuchada. Então, quando tropeça casualmente numa das partes predestinadas, mamilo, genitália, quando uma dessas partes do meu corpo, que de fato são excitáveis por natureza, está de certo, retém a preferência. Então, o que acontece? E na exploração que a criança vai fazendo do corpo, nessa exploração, então, em determinado ponto, ele toca e ali ele se fixa. Essa aqui passa a ser a busca. Me desculpe que eu deixei o aparelho telefônico aqui comigo também. Bom, uma capacidade de deslocamento inteiramente análoga reaparece na sintomatologia da histeria. Então, ele vai construir aqui o conceito de um vínculo, ele vai construir uma matriz, ele não vai explorar aqui não, tá, gente? É como se você... Esse conceito a gente vai discutir depois, histeria, mas está dizendo assim, esse deslocamento do prazer natural para o prazer artificial carrega do simbólico, porque a histeria ela carrega do simbólico. Então, nessa neurose, o recalcamento afeta, sobretudo, as zonas genitais. Deixa eu só
Só o pessoal colocar o aparelho telefônico fora da sala, só 2 segundinhos, vou contar com a paciência de vocês, vou cortar aqui só o vídeo um pouquinho. Voltei. Me desculpe, pessoal, que senão o telefone ia ficar tocando aqui, eu levei para outro ambiente. Bom, voltando... Orlando, deixa eu só fazer uma pergunta, desculpa. Pode falar. Você falou, quando você estava falando isso, é do campo da histeria, deu uma interferência e eu não consegui entender. O que você disse que é do campo da histeria? Ele está construindo aqui um material, uma teoria, um ponto, em que vai ser utilizado para discutir histeria. Ele está dizendo aqui que, olha, uma capacidade de deslocamento inteiramente análoga reaparece na sintomatologia da histeria. Então, ele diz assim, essa forma de construir uma zona erógena secundária, essa capacidade é construída aqui. Exatamente isso. Então, o que vai acontecer no processo neurológico da histeria, que a gente vai estudar em histeria? Existe o simbólico, que, por exemplo, as crises histéricas, elas não têm lógica real. Ela constrói uma zona erógena secundária. É o processo que ele vai chamar de deslocamento. Existe uma cena e aquela cena me causa algum nível de prazer. Só que está ligado ao simbólico, isso para o histérico. E aí o histérico não consegue, não existe lógica, ele, por exemplo, ele sente uma dor nas costas. Vamos brincar com histeria conversiva, né? Ele sente uma dor nas costas. Vai ao médico, não tem dor nas costas, mas ele está sentindo essa dor nas costas. Então, na história dele, ele construiu essa dor como um benefício secundário, como aconteceu alguma coisa na fantasia histérica que tem sentido, mas só tem sentido na fantasia do histérico. E como nós somos seres fantasiosos, o que existe de fato é a fantasia, não existe o real. Então, ele diz assim, esse material que constrói as neuroses, esse adoecimento, é o mesmo material que nós construímos essas zonas secundárias, zonas erógenas secundárias, que é o caso aqui. Okay? Certo, entendi. Ok, obrigada, Orlando. Esse assunto é o que vai ser explorado, é isso que ele está colocando. Certo, obrigada. Nessa neurose, histeria, o recalcamento, aí, Mônica, essa parte que ele está explicando, isso anterior, né? O recalcamento afeta, sobretudo, as zonas genitais propriamente ditas. Lembra quando a gente vai, é que um grupo, que a gente vai, já estudou, tem 2 grupos, né? E pessoas transitam nos 2 grupos, mas assim, quando se fala de histeria, a gente fala que o histérico tem a sexualidade no corpo menos no genital. Então, todo o corpo é erotizado, mas os genitais não. Então, existe um empobrecimento dos genitais. E, por isso, o histérico, muitas vezes, é mal interpretado. Olha como ele coloca. O recalcamento afeta, sobretudo, as zonas genitais, propriamente dita, do histérico. E estas transmitem sua estabilidade a outras zonas erógenas. Quer dizer, enquanto o normal, o dito normal, que não existe, o dito normal, o sexo adulto deve trazer todas as zonas erógenas, todas, inclusive a genital, o histérico traz toda a força dos genitais para as outras partes do corpo, para o corpo, para o controle, para outras partes do corpo que não sejam genitais. Então, há uma repulsa do genital. Por quê? Porque houve um recalcamento dessa zona erógena. Então, de outro modo, relegadas na vida adulta, que então se comportam exatamente como genitais. Então, o que vai acontecer? Eu vou usar uma expressão bem forte que eu usei para o meu paciente, né? E onde eu falei assim, você então se vê um pênis ambulante, porque para ele só havia propósito na vida dele se ele transasse todos os dias com alguém. Então, e ele precisaria satisfazer a outra pessoa e se satisfazer. Então, ele estava tomando remédios e fissurado nisso, interpotência, e assim uma angústia, um sofrimento intenso sobre isso. Não era uma promiscuidade, não era um problema de caráter, era um problema existencial mesmo, ele estava sofrendo. E eu falei assim, então você é um pênis ambulante. E um pênis ereto ambulante, porque se não tiver ereto, você não tem existência. Isso é o conceito histérico. Quer dizer, o histérico, o corpo todo é genital.
E o genital? Não, o genital não. Então, ele é mal interpretado nisso. O histérico transborda a sensualidade sem querer o ato sexual em si. Então, além disso, porém, tal como ocorre no Xuxá, qualquer outra parte do corpo pode ser provida da excitabilidade da genitália e alçada à condição de zona erógena. Então, o que Freud está colocando é assim: essa construção de zonas secundárias, depois, ela vai existir em todas as situações. Todas as zonas erógenas e esterógenas, ligadas à histeria, exibem as mesmas características. A Sinara está dizendo aqui, Orlando. Isso, o sintoma que você falou do histérico é o que chama de frigidez. Existe uma relação? Sim, sim, há uma relação muito grande. Nem todo histérico é frígido. Mas a frigidez, a Débora, quando eu falava de frigidez, não existe. É porque ela está olhando o campo de que nenhuma mulher é incapaz de sentir prazer. Não, estamos olhando no lado psíquico. Então, no lado psíquico é bem isso, Sinara, que você está colocando. As mulheres e homens também, que têm processo de anorgasmia, né? Então, pessoas que estão incapazes de sentir o prazer, elas podem estar fazendo isso porque elas depositaram todo o prazer no comportamento, na fala, no controle das outras pessoas, e aí automaticamente sobra pouco para os genitais. Foi desfocado. Ou existem talvez proibitivos, que é um recalcamento dos genitais. Isso me lembra Dercy Gonçalves. Isso me lembra uma outra atriz que eu nunca me lembro o nome dela, em que ela faz sempre, nas novelas, ela fazia papel de prostituta, de mulher promíscua, de mulher muito ativa socialmente, ativa socialmente como feminista e tal. E aí ela, numa entrevista, ela disse que ela nunca na vida sentiu orgasmo, ela não gostava de ato sexual, ela não tinha vínculo nem com homem nem com mulher, ela simplesmente não sentia, né? Tudo a ver com a educação, não é? Pois é, não é só a educação, é essa, a não ser que você esteja trazendo como educação essa construção que a criança está tendo, porque isso aqui ainda prescinde, ela não exige, ela não tem como exigência a existência do vínculo social. E, na verdade, tem a ver com o simbólico. Agora, se você trouxer a cultura como e a educação nesse sentido bem amplo, sim, tudo tem a ver nesse sentido. Então, as zonas erógenas e esterógenas exibem as mesmas características. Então, o alvo sexual infantil, a busca do sexo infantil, é uma satisfação. Interessante que é exatamente a busca de todo o processo pulsional não defendido ainda, não recalcado, né? Então, o estado de necessidade de repetir uma satisfação transparece de duas maneiras. Nessa busca, a criança, olha, ela busca o sentimento peculiar de tensão que tem antes o caráter de desprazer. Fisiologicamente falando, a Sinara completou que sim, se os pais costumam categorizar como feio, errado, sujo os genitais, seria natural a criança deslocar a sensibilidade do prazer. Sim, sim, vai trazer essa característica, sim. Existe esse processo desse reforço? Sim, mas a sujeira talvez não seja vista necessariamente nos genitais, mas nos atos, porque nesse contexto que você está trazendo, eu a tornaria até mais grave ainda, porque você não traz sobre o objeto sexual, o genital, por exemplo, da criança, mas sobre o desejo dela. Então, a criança se sente suja em desejar algo que é sujo. Esse é um ponto. Mas ela pode também se sentir suja por desejar. Parece que eu falei a mesma coisa, mas são coisas distintas. Uma coisa é ela se sentir suja por desejar algo sujo e se faz se sentir mal. Ela tem repulsa de si mesma. E outra é ela se sentir suja e se assumir como suja, porque o que ela deseja de fato é sujo, né? Então, percebe que até na própria frase a gente traz conotações e percepções diferentes, né, de como nós vamos montar nosso jeito de ser. Então, algumas pessoas que falam palavrão, que gritam, que xingam, que são agressivos, isso a estrutura toda, né, tá nessa montagem. É por isso que todo esse capítulo aqui vai nos dizer como nós nos construímos. É uma estrutura, né?
Então, por um sentimento peculiar de tensão, que tem antes a caráter de desprazer. Então, no corpo, gera-se uma tensão ligada às minhas zonas erógenas. Isso me causa desprazer, tensão. Um exemplo muito simplório, tá? Bem simplório. Mas sabe aquela coceira? Você está aqui, começa a coçar. Coça, por exemplo, aqui. Né? Só que você não quer coçar. Você está em público, você sabe que muitas vezes, quando você fala e você faz isso aqui, isso tem um sentido também do ato falho, o metaforando que fica falando isso, quando você ou está inventando, ou está com acanhado, aí você pega, tem que coçar a cabeça, ou, por exemplo, você faz assim com a mão, porque, na verdade, é como se você estivesse dizendo para você, não pode falar, sabe? A gente carrega as teorias, esse contexto todo, mas está sentindo uma coceira, e fala, não posso coçar, não posso coçar. Olha, isso é o que Freud vai falar. No corpo está sendo gerada uma tensão que só será aliviada se eu coçar. Então, está sentindo a coceira, coçando, não vou coçar, não vou coçar. E aí, de repente, coço. Isso ele está dizendo assim, no corpo, gerou-se a tensão e a realização, o prazer é gerado exatamente no ato de eu satisfazer aquela tensão que deixará de me tensionar. Ok. Na minha zona erógena secundária, como ela é simbólica, ela carrega sentido, signo, significado. Então, ao ser gerada, ela precisará ser resolvida. Só que, lembra, ela é simbólica, ela não está situada no meu corpo real, mas eu vinculei ela ao corpo. Então, eu começo a fazer de forma repetitiva. Então, por uma sensação de prurido, né? Como se fosse uma coceira, uma estimulação centralmente condicionada, e aí vem o Chan, né? A percepção ligada à psique, condicionada e projetada para a zona erógena periférica, secundária. Então, o que eu tenho? Eu tenho algo que surge do corpo, fisiológico, mas que reverbera no pulsional, no psíquico, de forma pulsional naquilo que é psíquico. Então, Freud está construindo sempre a construção da minha psique, ela é paralela à construção das minhas sensações corporais, mas depois elas passam a ter vida própria. Então, por isso, pode-se também formular o alvo sexual de uma outra maneira. Como é que ele coloca? Ele viria a substituir a sensação de estimulação projetada na zona erógena pelo estímulo externo que a abolisse ao provocar a sensação de satisfação. Esse estímulo externo consiste, na maioria das vezes, numa manipulação análoga ao sugar. Querem ver uma coisa? Estou sentindo desprazer, incômodo. Por quê? Porque vamos pensar numa pessoa que terminou um relacionamento. Terminou o namoro, terminou o casamento, saiu do emprego. Uma sensação de desprazer. Olha, a mente dessa pessoa vinculou a todas as vezes que eu tenho um desprazer, um tensionamento, se eu mamava, isso se resolvia. Tensionamento fisiológico, mamava, se resolvia. Ou se eu levava o dedo da pele na mão, o dedo do pé, da mão, de onde fosse, na boca, isso, a sensação se resolvia. Criei uma zona erógena secundária. Qual? Agora, todas as vezes que eu me sinto ansioso, basta eu comer, ou basta eu beber, ou basta eu falar, ou basta eu chorar. Eu começo a criar um jeito secundário de resolver o problema. Então, eu resolvo de forma secundária. E isso, de fato, não resolve o problema, porque o problema é mais ou menos, o problema está ali. Sabe aquela história, não se adianta chorar sobre o leite derramado? Né? A Mônica está precisando sair, depois ela termina de ver o vídeo. Ok, Mônica. Então, assim, o que eu começo a perceber é que o fato, a realidade é uma, e a sensação que eu crio, ela é artificialmente construída dentro da minha psique. E aí, como ela não resolve a realidade, porque a pessoa que perdeu o namorado está sem namorado. A dor ainda é real. É como se, por exemplo, eu cortei o dedo e agora eu descobri que todas as vezes que eu corto o dedo, basta eu pensar em coisas boas, eu não vou ver o dedo sangrando. Mas está cortado ainda. Está num processo de dor. Então, eu preciso ficar resolvendo de forma artificial, que vai se tornar um jeito de ser.
Então, está em perfeito acordo com o nosso conhecimento fisiológico que a necessidade possa também ser evocada perifericamente através de uma modificação real na zona erógena. Então, só é um tanto estranho que, para ser abolido, um estímulo pareça exigir a colocação de um segundo no mesmo lugar. Quer dizer, para que eu deixe de sentir a fome, eu preciso evocar, trazer para mim essa segunda situação. Então, ele nesse momento fala assim, está estranho, a gente não consegue entender o vínculo dessas duas coisas, exceto pela explicação daquilo que ele vai chamar de psíquico. Ok? Fechamos o item 3, que Freud trabalha essa questão, e ele começa agora, então, a trabalhar as manifestações sexuais masturbatórias, porque ele já introduziu isso. Quer dizer, agora eu estou com um problema. Eu criei uma zona secundária, erógena. E todas as vezes que um problema real surge, ao invés de eu resolver como problema real, surge uma dependência psíquica. Então, eu tenho um problema real, um fight necessário que eu tenho que ter, ou algo que eu tenho que resolver de verdade. Estou com fome, por exemplo, sensação de fome. Eu estou com sede, eu estou com vontade de resolver um problema fisiológico, ir ao banheiro, ato sexual fisiológico. Mas isso construiu um jeito paralelo de ser, que é psíquico. E agora, ao enfrentar problemas reais, eu busco soluções psíquicas. E aí ele vai dizer assim, ele vai trazer, a partir da construção do que ele vai chamar de manifestação sexual masturbatória, que não é a mesma questão de masturbação. Gravem bem isso, porque ele vai trazer os atos da sexualidade infantil. Então, assim, a gente vai precisar desvincular um pouquinho o conceito de masturbação de um adulto das manifestações sexuais masturbatórias. Então, por isso que ele vem... Eu acho o Freud muito didático, ele vai construindo, né? Coçar, comer, etc., paliativo do sintoma, impulso, paliativo do sintoma. Pois é, não sei se é paliativo, a palavra paliativo do sintoma, eu entendi o que você colocou. Eu só estou tentando ver se caberia a palavra paliativo, porque na construção não foi paliativo, na construção, na forma masturbatória que a gente vai ver agora, aí a palavra acho que vai caber sim. Tá? No que a gente construiu até agora, acho que você acabou trazendo uma antecipação, e por isso que eu estou falando assim, não é que a palavra não caberia até agora. A partir de agora, desse item 4 já vai caber. Né? Então, assim, eu tenho o ato de coçar, né? E agora o ato de fisiológico, né? E que gera em mim uma fissura. E é interessante que a gente tem dois sentidos para a fissura. Primeiro, nós temos o sentido de fissura como uma ansiedade irresistível. Fissura é aquilo que o drogado sente. Ele quer fumar um beck de maconha, ele tem fissura, é incontrolável. Mas nós temos fissura como corte, né? Lábio cortado, uma fissura num objeto onde eu clivei, cortei. É interessante a gente perceber isso. Então, eu tenho uma fissura, uma separação do campo psíquico e fisiológico. E eu passo a ignorar o fisiológico e eu me resolvo no psíquico. Só que o psíquico é fantasístico. Então, eu tenho uma história por trás desse psíquico. E aí eu concordo com o que você colocou de paliativo, no sentido de que ele não conserta o outro. Tem a função de, mas não faz isso. Né? E aí traz esse processo de impulso. Isso não na construção, mas no pós-construído. Sim. E aí é o neurótico. Bem isso. Então, nesse tópico, as manifestações sexuais masturbatórias, nós temos, só pode alegrar-nos sumamente, descobrir que, uma vez compreendida a pulsão vinda de uma zona erógena, não temos muito mais coisas importantes a aprender sobre a atividade sexual da criança. As diferenças mais significativas dizem respeito às providências necessárias à satisfação que, no caso da zona labial, consistiria no sugar, e que terão de ser substituídas por outras ações musculares, conforme a posição da natureza, né, das outras zonas. Ele está dizendo assim, tudo que eu teorizei aqui na questão da zona oral, você vai reprisar nas outras zonas fisiológicas. Né? Tudo funciona do mesmo jeito. Ele vai dizer assim,
Joia, então vamos ver se funciona na questão da zona anal. Porque, lembra, 3 zonas erógenas, naturais. Oral, anal, genital. Vamos ver se isso tudo acontece na zona anal? Ele diz assim, ó, tal como a zona dos lábios, a zona anal está apta, por sua posição, a mediar um apoio da sexualidade em outras funções corporais. É de se presumir que a importância erógena dessa parte do corpo seja originalmente muito grande. É interessante que Freud vai perceber que na zona anal, que depois, quando ele teorizar sobre os obsessivos, ele vai usar material construído a partir desse texto, que a partir da zona anal existem fantasias muito mais sofisticadas do que a zona oral. Olha, enquanto na zona oral eu crio minha identidade, se eu busco uma palavra-chave para a zona oral, identidade. Agora, na zona anal, eu vou criar a minha condição, ativo ou passivo. Primeiro eu me identifiquei na visão especular do espelho, na construção egóica, não é superegóica, tá? Egóica, do meu ego. Tudo isso foi feito na fase oral. Agora, na fase anal, eu me construo ativo ou passivo, receptivo ou ativo. Então, inteiramo-nos pela psicanálise, não sem certo assombro, das transmutações, porque normalmente passam as excitações sexuais delas provenientes e da frequência com que essa zona conserva durante toda a vida uma parcela considerável da excitabilidade genital. Quer dizer, em todas as partes do meu corpo, eu terei algo que depois será utilizado quando eu tiver a excitabilidade genital, eu trarei o todo nela. Olha, os distúrbios intestinais são frequentes na infância e providenciam para que não faltem a essa zona excitações intensas. Então, ele vai explorar aqui até as dores de barriga da criança após os seus 18 meses como fatores que provocam tensão e alívio. Olha, a criança sente tensão, ela chora, ela está com cólica, ela está empazinada, e aí ela alivia. E quando ela faz isso, ela constrói fisiologicamente essa noção de alívio e psiquicamente a noção de alívio. Eu tenho controle sobre isso. Isso existe, então, o cenário está colocando assim, existe alguma possibilidade de um terceiro, eu não entendi, terceiro pró, nem ativo e nem passivo, ou é exatamente assim, dual? Sim, de uma terceira, não, nesse momento é dual. Porque é mais ou menos assim, na fase oral, eu tenho, eu sou ou não sou? Identidade. Na fase anal, eu tenho ativo ou passivo? O terceiro a via é você colocar, por exemplo, a possibilidade de ser ativo e passivo. O problema é que cada um terá uma fase inicial, a gente vai estudar isso com cuidado depois, e o momento em que acontecer a minha fixação, ela vai ser a forma como eu resolvo. Então, eu tenho primeiro uma fase agressiva, depois eu tenho uma fase receptiva. E a gente vai estudar isso com detalhezinho para a gente observar a personalidade. Orlando, Terceiro, eu ia colocar. posso? Desculpa interromper, mas só para eu entender melhor. Uhum. Então, ou é uma coisa ou é outra, não é isso? E não existe a possibilidade de ser as duas numa certa medida, digamos, até equilibrada. Não, vai ser ou uma coisa ou outra. É assim, nós temos as duas coisas dentro de nós. Sim. E uma será a relevante. Sim. E o que não existe a mudança, né? O que você está colocando é, existe, por exemplo, a pessoa anal agressiva também será anal receptiva? Não, ela será agressiva e ela buscará o receptivo, o passivo. E o inverso, aquele que é passivo buscará o agressivo. Então, o que vai... uma complementação. Assim, pode falar. Então, e o que vai definir uma coisa ou outra é o tipo de estímulo que eu estou recebendo e a maneira como eu, bebê, escolhe resolver isso, lidar com esse estímulo, é isso? É a demanda que vai surgir na minha história que vai me fazer fixar num jeito de ser. Então, no decorrer da minha construção, lembra? Uma construção. No decorrer dessa construção, no momento em que eu estiver exercendo a agressividade
e isso for demandado de mim muito psiquicamente, automaticamente eu vou entender que esse é o meu jeito de resolver o problema e eu vou reprisar isso. Porque esse é o conceito de fixação. Então, assim, duas perguntas surgem nisso que você está colocando. Existe só uma fixação ou são várias fixações? São várias. Eu posso ter várias fixações. Por isso que eu perguntei, porque tem tantos estímulos, né? Ainda tem uma predominante. E o que vai acontecer? O meu caráter, o meu jeito de ser, será executado com base na predominante. Então, assim, sempre que eu estiver de mim estiver se exigindo muito, automaticamente eu vou sempre buscar aquilo que naquele momento eu me apeguei e fiz esse processo de dependência que ele analisou até agora. Isso não implica que as outras coisas estejam anuladas, não, tudo agregou. E aí que vem, no processo da terapia, o terapeuta ajuda o paciente a enxergar que ele tem essa força. Ela está construída, ele só não usa porque não é costume dele, não é o jeito dele fazer isso. Então, ele só propõe para ele que tal também. Por exemplo, vamos pensar numa pessoa muito passiva, que é o jeito dela, e no divã talvez ela consiga perceber que ela tem força para ser ativa, agressiva, mas não é o jeito dela. Então, assim, existirão situações em que isso vai ser demandado dela, mesmo não sendo o jeito dela. Sim, fica melhor. Só para reforçar, isso que vai caracterizar ou se fixar como o jeito de ser, na verdade, decorrência de uma resposta que deu certo, né? Então, ela vai perceber que aquilo, como funcionou, aquilo ela retém como parte de si, porque funcionou, né? E aí ela começa a se construir a partir daquilo que ela percebe que dá resultado na direção do caminho que ela quer perseguir. Isso mesmo, isso. Mesmo que o funcionamento não é real, não precisa ser real. Não, é real para ela. Isso. Eu me lembro da paciente em que eu atendi, ela tinha mais de 50 anos, e ela recupera numa terapia de grupo uma cena primária em que ela, criança, era abusada e ela adoeceu. Então, ela era abusada diariamente pelo primo. E aí, um dia, ela não estava bem, de virose, indisposta. E por estar doente, a mãe não deixou ela ir brincar com o primo. E aí, a partir daí, é a primeira lembrança que ela lembra quando ela começa a adoecer. Bastava ela ser decepcionada, magoada, surgiu uma demanda dela, ela adoecia. E agora ela adulta, ela carrega a doença para tudo quanto é lado. Então, o marido brigava com ela, ela adoecia. O filho xingava ela adoecia. Faltava dinheiro, ela adoecia. Então, ela era um poço de doença. E como resolver isso se ela aprendeu que isso é uma saída? Então, nesse caso, ela tem que desconstruir essa associação da identidade como resposta, ou esse jeito de responder ao mundo como solução. Ela tem que encontrar outras soluções. Isso. Ela tem que estar sensível que ela está adoecendo naquele momento, que é um adoecimento real, mas é que ela está adoecendo por necessidade. Então, ela tem que fazer esse trabalho de se perceber, de se reconstruir agora, não mais nessa necessidade. Sim, o que você acabou de dizer, está certo. Eu só estou aqui pensando, Orlando, se, por exemplo, ela vai descobrir que ela tem outros caminhos para lidar com isso. Mas, na medida em que esse jeito de responder aos estímulos externos é parte da identidade dela, nesse processo de descoberta de outros caminhos, ela vai estar automaticamente trabalhando uma revisão da própria identidade, não é? Isso. E aí entra, eu acho que um desafio muito delicado para quem está acompanhando essa pessoa, não é? Porque ela é como se ela tivesse que se desconstruir, num certo sentido, para se reconstruir de novo. Sim. E para isso ela tem que ter outros recursos internos para poder fazer essa transição, além da ajuda terapêutica, não é? Para não se perder dela mesma, entre aspas, digamos assim, para ela... O processo terapêutico, para a psicanálise, como é um processo transferencial, isso vai acontecer exatamente nessa nova maternidade, dessa
dessa pessoa no tratamento. Então, ela cria artificialmente todos os vínculos com o terapeuta, de onde ela vai poder demandar dele as raivas, as alegrias, todas as emoções vão surgir artificialmente no vínculo com o terapeuta. Então, essa é a técnica psicanalítica, do processo transferencial, de fato. Sim, onde me preocupa, esse não é um processo, não é uma pílula, né? É um processo longo, é um processo intenso, é um processo... E as reuniões, os encontros com os terapeutas, em geral, acontecem uma vez por semana, ou no máximo 2. Se a pessoa tem condição de sustentar ou se tem a sorte de alguém que atenda gratuitamente. E muita gente interrompe esse processo. Então, um processo desse, que tão delicado, é iniciado e interrompido, pode também ter consequências muito sérias, né? Eu entendi o que você está colocando. Você está colocando, por exemplo, se a pessoa começa a se fragilizar, começa a se abrir, e, de repente, por questões econômicas, ela precisa interromper. Ela ficou meio... Ela não ficou rasgada. Essa pergunta foi feita para Freud em um outro formato, quando dizia assim, quando as terapias são muito curtas por abandono, perguntou se a pessoa sai curada de alguma forma. Ele disse que sim, porque de qualquer forma você agregou alguma coisa, porque voltar naturalmente para aquilo que... tomando um determinado cuidado, né? Lembra, a avaliação psicanalítica ela é estrutural. Então, o meu diagnóstico tem que ser feito se eu estou lidando com um psicótico ou se eu estou lidando com um neurótico. Porque se eu estiver lidando com um psicótico, aí o que você está colocando é exatamente isso. Se você corre isso de abrir a pessoa e deixar ela completamente aberta, ela não tem como se refazer. Até refalando o que eu estava falando agora há pouco. Quando o caso é com o neurótico, a pessoa se refaz, porque ela é neurótica. Então, ela dá conta de voltar até o adoecimento antigo que ela estava. Ela não vai piorar. O psicótico pode piorar. Então, esse cuidado teria que ter exatamente na avaliação da percepção. Se é neurótico, se é psicótico. É o que a gente chama de diagnóstico estrutural. Ok? Bom, isso a gente vai ver, Sinara, direitinho, quando estiver olhando a questão das estruturas, do diagnóstico estrutural. Aí a gente vai trabalhar esse tema de quando eu começo a atender uma pessoa, se eu vou atendê-la ou não. Quer dizer, os primeiros atendimentos são para esse tipo de conhecimento. E é por isso que no primeiro você deixa que o paciente só traga os temas, você fala sobre os temas do paciente. Você não o provoca para falar sobre a vida dele como um todo. Até perceber se ele dá conta. E aí, se ele dá conta, é neurótico, tem uma estrutura neurótica, e em determinado ponto ele vai ter um processo de resistência, ele abandona, e pode ser pelos custos, etc. Aí, aquilo que ele agregou e ele amadureceu, ele deu algum passo, e talvez ele continue dando passos sozinho. Isso é possível também. Então, as crianças, voltando para a nossa tela, né? As crianças que tiram proveito da estimulabilidade erógena da zona anal denunciam-se por reterem... Olha como é que Freud vai trabalhando. Deixa só um parênteses sobre isso. Gente, Freud era médico, ok. Freud não tinha pacientes criança no consultório de psicanálise, tá? Toda a avaliação que ele faz é dos seus pacientes adultos. E ele percebe, ele vai escrever isso, quando ele falar sobre as estruturas obsessivas, ele vai perceber que ele descobre como que esses adultos obsessivos tiveram um problema de... Eles descreviam pessoas na história deles, dos pacientes, que tinham problemas ligados àquilo que é anal. E até ele faz um comentário, fala assim, essas pessoas não relatam que elas tinham, elas contam que outras pessoas tinham. E ele percebia que eram elas que tinham, e só não elas talvez nem percebessem que eram elas que tinham tido esse tipo de problema. Olha, crianças, Freud vai perceber nos pacientes dele essa história infantil. Então, a teoria da sexualidade infantil de Freud não foi construída como a filha dele. A filha dele constrói a teoria dela vendo criança, entrevistando criança, tratando de criança. Freud não.
Freud constrói a teoria sexual infantil a partir dos relatos dos adultos sobre suas infâncias. Então, as crianças que tiram proveito da estimulabilidade erógena da zona anal denunciam-se por reterem as fezes até que a sua acumulação promova violentas contrações musculares. E na passagem pelo ânus, pode exercer uma estimulação intensa na mucosa. Com isso, onde produzir-se sensações de volúpia ao lado das sensações dolorosas. Então, assim, aquela criança está provocando a própria dor para ter depois a sensação de alívio. Então, existe uma construção de artificialmente um ambiente em que eu possa ter um prazer. Isso está sendo construído. É interessante aquele comercialzinho do cara que está com sede, e muita sede, está no deserto, e ele chega no local para beber água, ele pede batata frita para que a sede seja maior ainda, para ele poder tomar só da limonada dele, né? Então, assim, algumas vezes você estica a corda para que, quando você aliviar, seja bem mais prazeroso. A base disso está sendo construída aqui, né? Na fase que a gente vai chamar de anal, que depois vai ficar claro para a gente que começa aos 18 meses e termina aos 3 anos. Orlando, por que desse período? Porque é exatamente o período da fase do cocô. Fase que a criança percebe os músculos, começa a querer andar. Então, lembra, o fisiológico está caminhando paralelo, né? O psíquico está caminhando paralelo ao fisiológico. Então, um dos melhores presságios de excentricidade e nervosismo posteriores é a recusa obstinada do bebê a esvaziar o intestino ao ser posto no troninho. Então, o bebê que sabe fazer cocô, né, sabe como fazer cocô, põe ele no troninho, ele não quer fazer. Quando isso é desejado pela pessoa que cuida dele, ficando essa função reservada para quando aprover ele próprio. Aí se põe ele na cama, ele faz. Naturalmente, não é que lhe interesse sujar a cama. Ele está apenas providenciando para que não lhe escape o dividendo de prazer que vem junto com a defecação. Mais uma vez, os educadores têm razão em chamarem de perversos as crianças que retardam essas funções. Estou dizendo assim, esse ato da criança de não fazer cocô, depois fazer o cocô na hora errada, ou fazer o cocô na hora que está chegando gente em casa, esse ato é ato perverso. Mas, Orlando, você está dizendo que Freud dizia que a criança é um perverso? É, ele dizia isso com muita clareza. Só que ele não está dizendo que a criança é estruturada perversamente. Por quê? Porque ele está falando da criança que não tem inconsciente ainda. O inconsciente virá com Édipo. Então, nós estamos falando de uma atuação infantil em que não há uma estrutura montada. Então, está tudo muito disponível. Olha, ele coloca o conteúdo intestinal, que, enquanto corpo estimulador, comporta-se frente a uma área da mucosa sexualmente sensível como precursor de um órgão destinado a entrar em ação depois da fase da infância, tem ainda para o lactante outros importantes sentidos. Então, ele diz assim, o ânus e o ato de defecar, e o ato de... o ânus e o ato de defecar, ele é precursor dos prazeres sexuais do adulto, de controle ou de ser controlado. É, obviamente, tratado como parte do seu próprio corpo, representando o primeiro presente. Ele diz assim, o cocô que a criança elimina, na fantasia dela, é pedaço dela. E é por isso que, para a criança, não tem nenhum problema ela pegar o cocô e brincar, passar nos objetos. Na fantasia dela, ela não está pegando algo sujo e sujando. Ela não está pegando algo que contamina, um pedaço dela. Então, obviamente, presente ao desfazer-se dele, a criaturinha pode exprimir sua docilidade perante o meio que a cerca e, ao recusá-lo, sua obstinação. Então, ele está dizendo assim, quando a criança faz cocô, ela está te dando presente. E quando ela segura o cocô, ela está te castigando, dizendo que ela é teimosa. Ela está medindo força com você. Para a criança, o seu cocô é o seu primeiro fruto. E olha como é que ele teoriza isso. No sentido de presente, esse conteúdo passa mais tarde ao de bebê. Então, Freud está propondo pensar que o primeiro parto fantasioso, e quem leu Macunaíma vai saber do que eu estou falando, né?
que, segundo uma das teorias sexuais infantis, é adquirido pela comida e nasce pelo intestino. Então, primeiro dar à luz infantil, masculino ou feminino, primeiro dar à luz, é fazer cocô. É essa sensação. É que Macunaína não nasceu de parto normal, ele foi defecado, né? Então, temos aí a origem das constipações neuropáticas. Então, nós temos a retenção da massa fecal, a princípio intencionalmente praticada para tirar proveito da estimulação, como que masturbatória da zona anal, ou para ser empregada na relação com as pessoas que cuidam da criança. E é, aliás, uma das raízes da constipação tão frequentemente nos neuropatas. Então, assim, existem pessoas, agora adultos, que começam a constipar. Não fazem. Passou por um problema aí, travou. Vocês querem ver isso? Vocês querem ver o vínculo que nós acabamos fazendo, né, querem ver, querem tirar um pouquinho de prova se existe alguma fixação anal? O fazer cocô, o defecar, o ato de defecar, é um ato fisiológico. O meu corpo diz está cheio e o meu corpo diz vamos eliminar. Ok? Vamos transmutar isso para o psíquico. Eu viajo. E aí? Ao viajar, eu vou ao banheiro? Algumas pessoas não vão. Tem pessoas que relatam viajar 7 dias, passar 7 dias sem ir ao banheiro. Passo por um problema. Constipa, segura. Isso revela teimosia. Se sente bem, se sente tranquilo, aí solta. Então, é o caminho construído de 18 meses a 3 anos. Só que eu montei uma zona erógena secundária que será objeto de trabalho do neurótico. Então, a Freud vai agora prenunciando que ele vai utilizar como material para trabalhar as obsessões, o comportamento obsessivo, falar daqui dos rituais secretos. Olha como é que ele coloca. Além disso, o sentido pleno da zona anal espelha-se no fato de se encontrarem muito poucos neuróticos que não tenham seus rituais escatológicos especiais, né? Rituais de fim de mundo, de términos, de medos, né? Suas cerimônias e coisas similares por eles, cuidadosamente mantidas em segredos. Então, aqueles segredinhos que a gente tem de fazer alguma coisa e ninguém vê, né? Ele vai dizer assim, a base disso são esses segredos iniciais. Então, ele vai dizer, existe também um processo masturbatório anal. Aí você vai dizer, espera um pouquinho, Orlando, você está dizendo que a homossexualidade tem origem aqui? Não, porque esse tema foi perguntado para Freud. Significa que os obsessivos, cuja fixação anal resultarão em homens que desejarão sexo anal? Freud diz, não, pode até coincidir. Mas lembra, duas coisas estão sendo construídas, zona erógena, fisiológica, e a segunda zona erógena. E os dois perdem espaço. Os dois não têm mais vínculo. Os dois se desapensam. E agora essa zona erógena secundária, ela adquire vida própria, significado, simbólico, e perde o vínculo com o fisiológico. É por isso que, fisiologicamente, eu posso estar preparado para ir ao banheiro, mas, fantasisticamente, eu estou na construção de que eu preciso ser teimoso, eu preciso me segurar. Fisiologicamente, eu posso estar com fome, mas, fantasisticamente, eu me recuso a comer porque eu recalquei a minha mãe, os vínculos com ela, e aí eu tenho anorexia. Então, a estimulação masturbatória efetiva da zona anal com a ajuda do dedo, e aí ele vai dizer assim, das fantasias de uma criança de enfiar o dedo onde não deve, provocada por um comichão centralmente determinado é, de fato, por vermes, por lombriguinhas, os famosos, esqueci o nome do vermezinho que costuma dar comichão em criança, principalmente, né? Depois eu lembro do nome. Oxiurus? Exatamente. Obrigado, Priscila. Os oxiúros, que as crianças sentem aquelas coceirinhas, se você der bobeira, a criança vai pôr a mão ali, porque para ela aquilo não é padrão de limpeza, é algo dela, ela está sentindo aquele comichão. Isso é
o que é centralmente determinado, e o perifericamente mantido, quer dizer, aquilo que está sendo construído fantasisticamente. Então, o tocar no ânus, o enfiar o dedo, infantil, que é um ato físico, gerará psiquicamente um outro enfiar alguma coisa em outro lugar, que pode ser um monte de coisa, madeira, agredir o outro, bater em alguém, e o que vai, detalhe, o que vai construir, e isso a gente vai falar daqui a pouquinho nas próximas telas, o que vai construir o comportamento dos psicopatas, de machucar animais. Perifericamente, não é nada raro nas crianças mais velhas. Olha, atividade, aí ele vai dizer das atividades genitais, depois ele vai falar das atividades de maldade que a criança passa a fazer. Então, nas crianças, tanto do sexo masculino quanto do feminino, está ligada à micção. Quer dizer, na terceira zona erógena agora, o que no adulto será o processo genital, né? Então, a sensação de prazeres ligados à genitalidade, para essa criança de 3 anos é fazer xixi. Então, o ato de fazer xixi não está ligado à zona anal, mas está ligado à zona genital. Né? Então, a fase genital, então, nas crianças, tanto sexo masculino como feminino, está ligada à micção, ligada à glândula, ao clitóris, e nas primeiras, acha-se dentro de uma bolsa de mucosa, de modo que não pode faltar-lhe a estimulação por secreções que atissem precocemente a excitação sexual. Então, o que acontece? Ele está dizendo assim, esse ato de fazer xixi, principalmente na questão de que, ao fazer xixi, toca parte muito sensível do corpo, então a criança sente-se estimulada. Ele vai fazer o parênteses aqui, a percepção de que quando a criança faz xixi na cama, o processo é masturbatório. Opa, é a mesma masturbação do adulto? Não. A sexualidade do adulto precisa ser plena, carregar todas as zonas erógenas, estamos falando de sexualidade infantil, que será material para a sexualidade adulta, e que alguns adultos estarão fixados numa zona erógena só. Então, nós temos um adulto infantilizado. Então, quando um adulto se fixa apenas numa parte da sexualidade, quando o adulto fixa a sua sexualidade apenas no genital, lembra? Ele está desprezando o oral e o anal, o controle ou passividade, a identidade, ele está desprezando tudo isso, então ele está focado só num ponto infantil da sexualidade. Então, nós teremos uma sexualidade infantil. Quando recebemos no consultório pacientes que trazem uma reclamação de sexualidade, nós vamos perceber que ela é infantil. Só um parênteses, na pós-graduação que eu estou oferecendo para o grupo todo, lá da Faculdade Dom Alberto, existe especialização em sexualidade. Né? E o campo do sexólogo, ele não é um campo escravo à psicologia, tá, gente? Então, se alguém tiver interesse em atuar nessa área, faz contato comigo, a especialização está em promoção lá para o grupo que eu falei para vocês, vocês podem fazer especialização em sexualidade, e aí já vão trabalhar especificamente nisso, ok? Isso é só um parênteses, um merchan. Então, as atividades sexuais dessa zona erógena, que faz parte dos órgãos sexuais propriamente ditos, são, sem dúvida, o começo da futura vida sexual normal. Então, olha, é o começo da futura vida sexual normal. Por quê? Porque agora fecha todas as áreas erógenas primárias. Oral, anal, agora genital. Orlando, mas a fase não é fálica? Opa, calma. Quando a gente falar de 5 fases, a gente vai falar de personalidade. Agora, Freud está falando do corpo, da construção de zonas erógenas secundárias. Porque a gente vai perceber que a fase genital, ela se expande em 3 grandes fases. É a maior fase de construção, que a gente vai chamar depois de fase fálica, latência e genital. Mas na fase fisiológica, nós temos essa fase genital. Então, por sua posição anatômica, pelas secreções em que estão banhadas, pela lavagem e fricção advindas dos cuidados com o corpo, e por certas excitações acidentais, quer dizer, o fato de se tocar, né? A criança vai ali, está coçando, por quê? Porque fez xixi, irritou a glande, irritou o clitóris, a vagininha da menininha, e uma irritação, uma coceirinha, aquela parte começa a ser mais sensível, né? Então, como é migrações de vermes intestinais nas meninas, é inevitável que a sensação prazerosa
que essas partes do corpo são capazes de produzir, se faça notar a criança já na fase de amamentação, despertando uma necessidade de repeti-la. Tudo aquilo que nós vimos acontecendo na fase oral, anal, começa a acontecer agora na fase genital. Considerada a soma dos dispositivos existentes e ponderando que as providências para manter a limpeza mal podem atuar no modo diferente da sujeira, custa evitar a conclusão de que é através do onanismo. O onanismo é um sinônimo para masturbação. É um nome que foi muito usado. Onan era um homem. Hoje, se a gente olhar o que é onanismo, não tem nada a ver com masturbação. Mas Onan era um homem que estava destinado a que o seu primeiro filho não fosse dele. Então, ele se casa com a irmã no costume judaico, é uma cena bíblica essa, né? No costume judaico, quando um homem morria sem ter filhos, a sua mulher deveria se casar com o irmão, e o primeiro filho dessa mulher seria filho desse homem que morreu. E Onan, ele resolve não engravidar a esposa dele, que na verdade era a cunhada dele, porque ele não queria dar um filho para o irmão, tinha um problema com o irmão que morreu. Então, o que ele faz? Ele faz o famoso sexo coito interruptus, né? Ele gozava fora. É o que a molecada hoje chama assim, goza no pelo. Então, se vocês ouvirem essa expressão, vocês já sabem o que é o coito interruptus. Então, o onanismo nada mais era do que um ato sexual onde o homem ejaculava na terra. Aí Deus amaldiçoa Onan por conta disso. Na Idade Média, pegam esse nome onanismo para referir-se a pessoas que se masturbavam e ejaculavam fora de um corpo, né? Então, por isso a palavra onanismo é usada para sinônimo de masturbação, mas mal usada, ok? Mesmo porque nós estamos falando de crianças que não têm ainda o gozo venéreo, não tem ejaculação, etc. Então, a soma dos dispositivos existentes, ponderando-se que as providências... onde eu estou? Estou no finalzinho disso aqui. O onanismo do lactante, então, nesse sentido, não há, né? Do qual praticamente nenhum indivíduo escapa, que se estabelece a futura primazia dessa zona erógena na atividade sexual. Então, ele está dizendo assim, aqueles mesmos fenômenos que aconteciam com o bebê estão acontecendo agora com essa criança de 3 a 5, 6 anos de idade. Então, agora nós temos aqui uma origem de comportamento de gênero. Coloco entre aspas esse gênero, né? Nem coloquei na projeção, deveria ter colocado entre aspas, porque aí é uma outra discussão, o que é gênero, né? Então, olha, a ação que elimina o estímulo e provoca a satisfação consiste num contato por fricção manual ou uma pressão de certo preparada nos moldes de reflexo, exercida com a mão ou unindo com as coxas. Então, agora, olha só, esse último método é, de longe, o mais frequente nas meninas. Nos meninos, a frequência pela mão já indica a importante contribuição que a pulsão de dominação está destinada a fazer para a atividade sexual masculina. Então, o jeito da sexualidade masculina, do gênero masculino, colocando esses termos, por isso eu coloquei gênero entre aspas aí, já é construído aqui com o menininho com seus 3 aninhos. Então, quando as pessoas ficam no futuro dizendo sobre sexualidade, a opção, tal, olha, o jeito de ser não tem a ver necessariamente com a sexualidade, com o objeto de desejo, mas tem a ver com a construção da sua genitalidade num período muito precoce. Então, é preciso distinguir 3 fases dessa masturbação infantil. Ressalvo esse padrão. Masturbação adulta não é masturbação infantil. Porém, o adulto pode também executar uma masturbação infantil. O que temos na masturbação infantil? Olha, a primeira própria do período da lactância, a segunda pertence à breve florescência da atividade sexual por volta do 4º ano de vida, e somente a terceira corresponde ao onanismo da puberdade, a miúde o único a ser levado em conta. Então, está dizendo assim, nós temos o bebê que se masturba, é a primeira fase. Como é que ele se masturba? Ele acha no próprio corpo, ele gosta do próprio corpo, ele curte o próprio corpo. A terceira agora tem um ápice aos 4 aninhos, quando a criança está sentindo os seus genitais, e se constrói masculino ou feminino na sua postura, não na sua escolha objetal, que a gente vai estudar isso em sexuação. E aí a terceira e última fase, que aí de fato pertence à puberdade, que é a masturbação em si, adulta.
ela é o ápice, de fato, seria a única masturbação no sentido pleno da palavra. E ele começa a discutir a segunda fase da masturbação infantil, né? Então, o onanismo do lactante parece desaparecer após um curto prazo, mas seu prosseguimento ininterrupto até a puberdade pode constituir o primeiro grande desvio do desenvolvimento a que se aspira para seres humanos inseridos na cultura. Ele diz assim, em algum momento da infância, posterior ao período de amamentação, comumente antes do 4º ano, a pulsão sexual dessa zona genital costuma redespertar e novamente durar algum tempo, até ser detida por uma nova supressão ou prosseguir ininterruptamente. Então, mas todos os detalhes dessa segunda fase de atividade sexual infantil deixam atrás de si as mais profundas marcas inconscientes. Por quê? Porque agora, perto dos 4 anos, todos esses desejos serão apagados, porque haverá o recalcamento, então essa terra recalcada será inacessível ao consciente, na memória da pessoa, determina o desenvolvimento do seu caráter. Então, o meu jeito de ser nesse período gerará o meu caráter, caso ela permaneça sadia. E a sintomatologia de sua neurose, caso venha a adoecer depois da puberdade. Então, o que ele está dizendo assim? Eu construo até essa etapa aqui meu jeito de ser, se for sadio. Então, não tenho adoecimento se o meu jeito de ser oral, eu não tenho adoecimento se o meu jeito de ser anal, eu não tenho adoecer se o meu jeito de ser for fálico. Okay? Mas eu posso adoecer. E se eu adoecer, eu poderia adoecer como oral, como anal ou como fálico. Isso que ele está teorizando. Então, nessa última eventualidade, que é do adoecimento, constatamos que esse período sexual foi esquecido e que as lembranças conscientes que o testemunho foram deslocadas. Eu pauso aqui, deu o nosso horário, nós vamos continuar no próximo encontro a partir dessa tela, onde aqui ele fala sobre a amnésia infantil, assim, sobre a formação do inconsciente. Então, assim, até o meu jeito de ser, que foi estruturado, quando criou-se o meu inconsciente, foi apagado. Eu não sei por que eu sou assim, eu não sei porque ao ter problemas eu encho a cara, eu não sei porque quando eu tenho problema eu gosto de bater nos outros, gosto de dar murro, eu gosto de falar palavrão, eu não sei porque quando eu tenho problema eu tenho que fazer sexo, são jeitos de ser. E eu acho que eu nasci assim. Por quê? Porque se apagou. Ok? Eu fecho então nessa tela, porque esse é o nosso tema que a gente vai entrar, então eu vou até deixar a tela final, nós vamos começar aqui. Segunda fase da masturbação infantil. A gente vai recomeçar a partir daqui na semana que vem. Ok? Pessoal, querem falar alguma coisa? Nós estouramos o nosso tempo, mas se quiserem falar alguma coisa, eu sou todo ouvido. Orlando, Sim, eu André. fiquei... É tudo bom? Eu fiquei com uma dúvida, mas eu não sei se eu vou conseguir elaborar a pergunta. Essa parte dos 4 anos, que fala sobre o comportamento, eu entendi bem, o comportamento vai definir essa questão da sexualidade, da postura do menino e da menina, o menino de pôr a mão, a menina de fechar a perninha, apertar as coxas. Pode voltar rapidamente ali, se o pessoal não se importar, só para eu... Você está dizendo sobre essa tela... Só um pouquinho. Esse aqui? Não. Não é a parte que falava sobre a postura, que isso já ia definir a sexualidade. A postura do menino, de já levar a mãozinha, de usar a mão, e da menina quando ela apertava a coxa, a perna. Aí... Aqui, esse. A ação que elimina o estímulo e provoca satisfação consiste no contato por fricção manual ou numa pressão, de certo, prepara nos moldes de um reflexo, exercida com a mão, o menino com a mão e a menina com apertar as coxinhas. Né? Esse último método das meninas é, de longe, o mais frequente nas meninas. Nos meninos, a preferência pela mão já indica o importante contribuição que a pulsão de dominação está destinada a fazer para a atividade sexual. Para Freud, é a construção cultural do ser masculino. Entendi, era essa questão que eu fiquei meio na dúvida. Então, essa postura da criança define a sexualidade dela para Freud?
Não, define a postura sexual, não define a sexualidade. Ah, tá. Entendi. Tá, foi isso. Vai estar numa construção da busca de objeto de desejo. Entendi. Uhum. Ficou Tá numa claro, era esse que eu fiquei meio... Então, a postura sexual. sexual. Então, por exemplo, a menina pode ser, depois a adulta se torna hétero, mulher hétero, mas com uma postura masculinizada. No próprio ato sexual, será agressiva, tomará as decisões. Uhum. Então, isso tudo poderá acontecer. Vamos brincar, né? Eu não vou fazer a brincadeira que o Lula fez, mas vocês vão se lembrar quando ele fala das mulheres, né? E das mulheres masculinas. Ele usa uma outra palavra para isso, e o pessoal se esquece desses detalhezinhos, dessas pérolas lulistas, né? Mas, assim, mulheres com pênis. Ele vai falar da Rosa Weber, quando ele diz assim, é uma ministra que tem saco. É assim que ele expressa. Então, assim, de Uhum. é o que ele vai dizer, mulheres com uma personalidade muito masculina. Então, esse é um detalhe que a gente não pode deixar de perceber, que não tem sine qua non, não é? Se a mulher tem uma postura masculina, ela será homo. Não, ela poderá ser hétero com postura masculina, querendo usar até a roupa de homem, agir como homem, o ato sexual ser agressivo, mas totalmente mulher. Sim, Não é? sim, entendi. Não há sexuação. Uhum. Comportamento, postura, né? Exato. Entendi, Orlando. Obrigada. As confusões, né? Essa menina na adolescência, ela pode se confundir, e aí vem o que a gente discute, que essas discussões sobre gênero nessa idade, para a psicanálise, não são cabíveis. Tem um grupo de psicanalista francês que defende, tem uma baguncinha sobre isso, mas a psicanálise como um todo, mais clássica, mais ortodoxa, é contra essa discussão para crianças, porque elas estão em formação, e qualquer interferência de fora afeta. E afeta a construção. É. Oi, E além Silmara? delas, eu queria só me... Não escutei. Desculpa, eu queria só incluir o seguinte, que além delas estarem num período que seria contraindicado entrar nessa discussão, quem está orientando essa discussão normalmente não tem preparo para conduzir esse processo, esse trabalho. E acaba mais confundindo e trazendo um desserviço do que uma ajuda, né? Exatamente. Esse era o grande medo da Ana Freud, e assim, isso porque ela não estava nem contemplando essas aberrações que estão surgindo como proposta, né? De você ver cartilha ensinando uma criança de 5, 6 anos a se masturbar. Você vê isso numa cartilha, é assustador. Não sei se vocês viram, eu vi a cartilhazinha dizendo para a criança olhe no espelho para você ver sua vagininha. Agora toca, você vai perceber que é gostoso. Aí chega um ponto assim, quando fizer isso, não faça perto dos seus pais, porque eles não vão entender. Como assim? Você passa orientação para uma criança que está sendo alfabetizada ainda para fazer alguma coisa escondida. Não cabe na minha cabeça, não cabe na cabeça de muita gente, mas tem um grupinho que acha que isso é qualidade de vida mental. Isso traz uma confusão enorme. Você vê crianças com 6 anos dizendo que não são homens, sendo masculinos, ou dizendo que não são mulheres. Isso é psicose. E nós estamos formando um grupo de psicóticos com isso. Está tendo uma discussão agora no Congresso sobre isso, né? No STF. Vamos ver o que vai virar. Orlando, e tem muita gente que diz que esses manuais, essas cartilhas não existem, que isso é uma construção política, mas existem, eles existem. Eu tenho até um vídeo onde ele é apresentado na Câmara, e existe, foi construído num período do Haddad, quando ele era ministro da Educação. Depois eles tentaram tirar, mas aí foi apreendido um lote, e elas, de fato, existem. Não, pois é, eu vi esse vídeo, eu conheço essa história e sei que é verdade, mas tem muita gente que, inclusive da área da educação, que diz que isso é mentira. É triste ver isso, né? E Pois é. aquela onda de narrativas que a gente tem hoje, né? A gente não tem fato, a gente tem narrativa. Exatamente. Gente, vejo vocês semana que vem. Foi um prazer estar com vocês, né, nesse retorno de feriadão. Um abraço para todo mundo. E o pessoal que fez a inscrição na pós-graduação, a gente precisa de interagir lá no Telegram para a gente agendar que dia que a gente vai estudar. Parece que o primeiro assunto é sobre o corpo, né? A anatomia humana. Tchau para vocês.
Tchau, Orlando. Obrigada. Tchau para todo mundo. Boa semana. Tchau, tchau, gente. Tchau para todo mundo. Boa semana para vocês.